O Werder Bremen perdeu em casa neste sábado pela manhã para a equipe do Heidenheim da Alemanha e com isso interrompeu uma sequência positiva de resultados dentro da Bundesliga. E de novo, Rafael Borré foi reserva neste confronto. Ele entrou aos 20 minutos da segunda etapa e mudou a partida, colocando inclusive uma bola na trave, o que escancara o que estão fazendo com ele na Alemanha. A gente atualiza as últimas movimentações do Inter para trazer o atacante colombiano agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e falar sobre Werder Bremen e falar sobre Rafael Borré, porque é claro, todo fim de semana a torcida colorada fica na expectativa para saber qual o próximo capítulo da novela Borré, que vai ser jogador do Inter, pelo menos na metade do ano, mas a direção colorada busca a antecipação da vinda deste jogador. E neste sábado pela manhã, o Werder Bremen enfrentou a equipe do Heidenheim, da Alemanha também, pela Bundesliga, tá? E perdeu. O Werder Bremen, em casa, acabou perdendo pelo placar de 2-1. Logo no começo, 2 gols do Heidenheim, e aí o Werder Bremen diminuiu. Ainda no começo, aos 19 minutos da primeira etapa, já estava 2-1 e depois o jogo acabou se enrolando. O Werder Bremen tentou pressionar, mas não conseguiu chegar ao empate ou chegar a algum tipo de reversão deste resultado. O Werder Bremen vinha numa sequência muito positiva, tá? Eram 3 vitórias consecutivas e nessas 3 vitórias consecutivas o Werder Bremen saiu da parte de baixo da tabela do campeonato alemão para a 8ª colocação, o que agora caiu. Com essa derrota, o Werder Bremen vai para a 10ª colocação de novo. Mas por que isso é importante para o Internacional? Porque a gente quer saber de Rafael Borré e qual foi o contexto de Rafael Borré dentro dessa derrota. E que pode trazer de repercussão para Rafael Borré essa derrota, tá? O Borré de novo foi reserva, como ele tem sido nestes últimos jogos. Essa sequência positiva do Werder Bremen, ela vem também de uma sequência de Rafael Borré no banco de reservas. Ele perdeu a titularidade no time do Werder Bremen desde que foi anunciado pelo Internacional. O Werder Bremen vinha ganhando e aí, por lá, os caras entenderam, bom, o Borré foi anunciado no outro time, a gente tirou ele do time por causa disso, e o time engrenou. Então, assim, Borré não volta para a equipe por enquanto. Só que nesse sábado, a situação lá se desenhou um pouco mais para que nos próximos jogos o Borré volte, tá? Por quê? Porque o Werder Bremen perdeu a partida, estava perdendo aos 20 minutos do segundo tempo. O Ole Werner, que é o técnico do Werder Bremen, chamou o Borré e colocou o Borré em campo. E o Borré entrou bem. Colocou uma bola na trave, criou uma outra chance de gol ainda, que o goleiro acabou salvando na hora do arremate do Rafael Borré, mas ele foi o cara que criou as oportunidades de empate do Werder Bremen ou até de uma virada do Werder Bremen, tá? Ele entrou bem na equipe. E o fato do Werder Bremen ter perdido em casa pode ser muito forte para que o técnico ele mude o time, para que o técnico ele faça algumas alterações, porque obviamente o torcedor não fica paciente com o Werder Bremen perdendo em casa para o Heidenheim, que é o 8º colocado. Era um confronto direto na briga ali por meio barra, talvez uma vaga na Liga Europa. Se o Werder Bremen tivesse ganho essa partida, estaria a 3 pontos de uma vaga, por exemplo, na Liga Europa da próxima temporada. Poderia já sonhar com isso. Essa derrota estragou bastante os planos. E também, de alguma forma, a partida coloca o Borré de novo como... Não, o Borré é melhor do que os outros atacantes que o Werder Bremen tem. Entretanto, coloca o Werder Bremen em uma condição mais intermediária da tabela, mais sem ter o que brigar. Nesse momento, o Werder Bremen é o 10º colocado. Ele está a 6 pontos de uma vaga nas competições europeias e está a 11 pontos da zona de rebaixamento. Ou seja, o Werder está no limbo. E esta é a situação ideal para que o Inter possa avançar pela antecipação da vinda de Borré. É o Werder Bremen não tendo pelo que brigar na Bundesliga. Não tendo pelo que brigar na parte de baixo, na zona de rebaixamento, mas também não tendo pelo que brigar na parte de cima. Sonhar, por exemplo, com uma vaga para a Liga Europa. Competição essa que o Borré tem muita experiência e foi campeão com a Eintracht Frankfurt, inclusive, e jogando bem, fazendo gol na final e tudo mais. Então, essa é uma derrota que pode ajudar o Inter nos planos por isso, mas pode atrapalhar pelo fato de que o Borré vai passar a ser valorizado porque ele entrou bem no jogo e botou uma bola na trave e também fez uma outra chance de gol que o goleiro acabou salvando.
se pode voltar com o Borré sendo titular. O que se tem de atualização em relação a isso, tá? O Magrão concedeu uma entrevista onde relatou que conversa 2 vezes por semana com o Borré e envia os vídeos dos jogos do Internacional para o Borré. E que o Borré está interessado nisso também. Saber como o time vem jogando, como que o time tem evoluído, como que o Kudê pretende utilizar ele, como que está o ataque, como que está o time. O Borré tem se interessado nisso, porque ele vai vir para o Internacional e pelo Borré ele viria para o Internacional agora. Mas falta a flexibilização com o Werder Bremen. E o Inter também está em contato com o clube alemão, mas aguarda um movimento do Werder Bremen de abrir a guarda, de deixar alguma questão flexível para que o Inter possa avançar pela antecipação deste jogador. Hoje, o Borré vem em julho, tá? Mas o Inter tenta reverter essa situação e tem até o dia 7 de março para fazer isso. Enquanto isso, observa a distância Borré, que hoje entrou bem, mas não evitou a derrota em casa da sua equipe. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!